Vocês já leram o livro Voltei, de Irmão Jacob, pela mediunidade de Chico Xavier? Neste livro, que é muito interessante, encontraremos uma passagem onde veremos o caso de um espírito que sentiu inveja por não ter a mesma luz. Irmão Jacob, na verdade, é o pseudônimo de Frederico Figner, um grande empresário brasileiro do início do século XX, espírita atuante, foi diretor da FEB, médium, escrevia crônicas espíritas em jornais. E ele disse que quando desencarnasse, o que aconteceu em 1947, ele voltaria para contar o que passou. O que de fato aconteceu por meio do livro Voltei, no qual adotou esse pseudônimo de Irmão Jacob. Frederico Figner foi um empresário muito bem-sucedido. Ele viveu nos Estados Unidos, nasceu na Europa, mas foi nos Estados Unidos que ele tomou contato com as invenções de Thomas Edison e foi responsável por trazer ao Brasil o disco de vinil. Seu estúdio de gravação registrou boa parte da produção da MPB nas primeiras décadas do século XX. Ele conheceu muitos artistas, ajudou até a fundar o Retiro dos Artistas, e conheceu o espiritismo e passou a atuar muito nessa área, realmente ajudou muitas pessoas. Ao desencarnar, inclusive deixou uma doação muito grande em dinheiro, que foi responsável pela criação do Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira, numa época que era muito difícil editar livros espíritas. Então, pelo muito que realizou, ele nutria essa ilusão, que é muito comum entre nós, que teríamos algum tipo de tratamento especial quando desencarnássemos. E não foi bem assim que aconteceu. Ele inclusive deixa uma lição muito grande no livro, quando ele afirma que não podemos nos considerar quitados com a lei divina, somente por atender alguns deveres de solidariedade humana. Mas ele tinha, sim, muito merecimento, tanto é que foi imediatamente socorrido após a sua desencarnação. Sua filha, que já havia desencarnado, Marta, estava com ele, numa caravana de espíritos recém-desencarnados, conduzida pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes. Então vejam, ele tinha, sim, um grande merecimento. E o livro conta uma passagem muito interessante, que aconteceu à beira-mar. Eles foram conduzidos, esses espíritos recém-desencarnados, para uma região de uma praia, e ali ficaram por algum tempo se reabastecendo naquelas energias marinhas para a jornada até postos de socorro e colônias espirituais. E foi exatamente nesse contexto, nessa paisagem natural, Frederico Figner estava acompanhado de sua filha Marta e viu chegar, se juntar ao grupo, uma senhora também recém-desencarnada, que já emitia da sua região do tórax uma luminosidade. E Frederico não conseguiu evitar e sentiu inveja. Porém, no mundo espiritual é muito mais difícil você esconder isso. Seus pensamentos e sentimentos vibram no ar com muito mais intensidade, na matéria do mundo espiritual mais rarefeita. Então, a sua filha Marta, sem que ele articulasse nenhuma palavra, percebeu o que ele estava sentindo. Conversou com ele para que ele tentasse evitar se sentir dessa forma, porque ele também iria conseguir um dia emitir aquela luz. Todos nós temos essa luz dentro de nós, que só não emanamos porque ainda somos prisioneiros de vibrações muito densas, causadas pelo nosso orgulho, egoísmo, enfim. Então Marta explicou para ele que aquela luz que aquela irmã já conseguia emanar era fruto do seu esforço. Ela havia sido uma professora muito dedicada durante décadas no corpo físico, muito amou seus alunos, pessoas de sua convivência. Então era natural para ela emanar. E ela, recém-desencarnada, até estava meio constrangida de emanar aquela luz. Ela ainda não tinha o conhecimento de como restringir esta luminosidade para não constranger. Porque isso é muito comum no mundo espiritual. Vemos
em relatos, de vários livros, muitas vezes espíritos muito evoluídos, quando vão em missão para regiões de sofrimento, eles abafam a sua luminosidade para não humilhar os seus irmãos, ainda em aprendizado. Mas e você? Também consegue admitir que sente inveja? Isso é muito, muito comum ainda, nós sentimos mesmo. Mas vamos trabalhar isso. Podemos já tentar superar. Por que não trocar essa inveja, transmutá-la em admiração e sustentar este sentimento na certeza de que você também é capaz? A inveja, ela dói, literalmente. Existem pesquisas que mostram que no cérebro físico ela é processada na mesma área da dor. Vejam como é difícil. Mas podemos sim trabalhar para amenizar isso, mas o primeiro passo é admitir que sentimos. Outro caso interessante sobre isso nos traz a médium Mônica de Medeiros, pelo espírito Dr. Espanhol, que foi em sua última encarnação um grande músico barroco. E ele conta que foi convidado, após desencarnar, após algum tempo, para realizar estudos na área da música no planeta Vênus, onde há atualmente uma humanidade, uma coletividade muito mais evoluída do que a nossa aqui da Terra, já vibrando num estágio de matéria diferente, não visível aos nossos instrumentos físicos. Então o Dr. Espanhol foi até Vênus e logo na primeira apresentação de música que ele viu, ele se maravilhou com aquela sinfonia que estava sendo reproduzida e ficou com inveja. Ele queria ter sido o compositor daquela obra. Mas, no mundo espiritual, tudo o que sentimos, pensamos, vibra muito mais intensamente no ar. Não tem um corpo físico para abafar e esconder. Embora também vibre, mas nós em corpo físico não conseguimos ter acesso a isso tão facilmente. O que não ocorre no mundo espiritual, principalmente num planeta tão evoluído. Então, muitos vesunianos perceberam o que estava acontecendo, alguns até olharam de forma compassiva para o Dr. Espanhol, que ficou envergonhado de ainda sentir isso, mas recebeu todo o carinho e resolveu retornar à Terra e se preparar melhor para conviver numa humanidade de espíritos tão amadurecidos. Todos nós, aos poucos, vamos aprender a brilhar cada vez mais a nossa luz. Não apenas brilhar por brilhar, mas brilhar para aquecer e iluminar todos os que estão ao nosso redor e daí tirar a nossa própria felicidade. Gente, estou aproveitando os vídeos desse mês também para divulgar o livro Alânia, que eu lancei agora pela editora Letra Espírita. Dá uma olhadinha lá, editoraletraespírita.com.br. Muito obrigado por terem feito companhia comigo até aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!